Tempo de correr atrás do tempo. Acabei de ouvir essa frase dita pelo Daniel Munduruku, que é um ator, ativista, professor, indígena, e ele traz reflexões maravilhosas. Ele é escritor, né? E ele traz reflexões maravilhosas acerca dessa nossa relação com o tempo. Aí eu falei, tempo é uma coisa que... é uma coisa. É um algo, é um bloco que eu amo refletir. Tanto que o meu livro Descompassos, que é o meu terceiro livro solo publicado, ele fala muito sobre essa relação da gente com o tempo. Acho que eu vou até pegar um poema dele no finalzinho para ler para vocês acerca do tempo. Mas ele todo é falando da nossa relação com o tempo. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente vive correndo de fato atrás do tempo. Então, se a gente está correndo atrás do tempo, a gente nunca está nele. E eu gosto muito de falar, né, dessa nossa relação com o presente também. Um presente que talvez seja ilusório, pero no mucho. Por quê? Né? É o que a gente consegue captar com os nossos sentidos, esse momento aqui. Se você pausar o vídeo agora, ou mesmo continuar ouvindo, mas vai fazendo outras coisas enquanto isso, indo na contramão do que eu mesma falo, né, para você ficar prestando atenção em uma coisa só, mas vamos fazendo umas coisas aqui enquanto você está assistindo a esse vídeo ou ouvindo. Ouve o seu coração, coloca a mão onde você possa sentir um pouco o seu coração, respira fundo, depois solta, e aí você colocou ali a mão no seu coração e você está sentindo ou ouvindo seu coração. E também o controle da sua respiração no momento. Você está aqui agora, é o tempo presente. Você não está correndo atrás do tempo nesse momento, você está vivenciando de fato algo de maneira consciente. Abra a sua janela, ou vá até a varanda, ou abra a sua porta e olhe para o céu. Independentemente se aí tá nublado, chovendo, se tá fazendo um sol daqueles, mas não olha diretamente pro sol não, hein? olha aí. Previne isso daí, não olha diretamente pro sol, mas olha pro céu. Vê o que tem nesse céu. Se tiver nuvens, tenta brincar, ver que desenho tem nessa nuvem que você achou, na primeira nuvem que você achou. Respira fundo de novo, contempla esse momento, vive esse momento, você contempla e vive, você testemunha ao mesmo tempo que você vive. Nós somos as principais testemunhas da nossa própria vida, né? A gente tem as outras pessoas que vão testemunhando, obviamente, a nossa vida, e nós somos testemunhas da vida das outras pessoas ao nosso redor. Isso é muito bonito. Então, com você como testemunho da sua própria vida, e você também como pessoa que está vivendo a sua própria vida, viva esse momento, onde você tanto testemunha, quanto vive a sua vida. E perceba o que você sente a partir disso, né? Por que a gente fica correndo atrás do tempo? Por que a gente fica nessa ânsia de chegar a um futuro que talvez eu seja feliz ali, talvez depois de conquistar determinado bem material, talvez depois de conquistar um relacionamento perfeito, talvez depois de ter uma amizade que vai me completar plenamente, talvez depois de fazer aquela viagem que eu tanto sonhei, talvez quando eu conseguir aquela promoção ou aquele emprego que eu tanto busco, talvez quando eu tiver um filho ou uma filha, talvez quando eu tiver um neto, talvez... E aí o tempo vai passando e nós temos aqui dentro desse corpo que nos constitui nesse momento, nós temos uma data de validade, né? Mesmo para quem acredita aí em reencarnação, universos paralelos, mesmo para quem acredita que a vida não acaba aqui, não começa e nem acaba aqui, enquanto esse corpo que te constitui agora, no meu caso que me constitui agora, mas com esta formação específica que a gente está nesse momento, é único, é única, é a nossa chance, vamos dizer assim, única de vivenciar exatamente isso que a gente está vivenciando nesse momento.
E por que, ao invés de ficar correndo atrás desse tempo, que vai ser o tempo de a gente ser mais feliz, por que que a gente não aprecia o momento, o agora? Ah, mas eu tô sofrendo muito, eu tô numa situação que realmente eu não quero. Eu acredito. E é humano. Nós somos seres humanos que, bom, nós sofremos, nós choramos, nós temos dores, nós temos doenças, nós temos atravessamentos em nossa vida que são, em muitos momentos, como se fossem molas propulsoras para a gente, mas que naquele momento que a gente está vivenciando a gente não percebe, porque é uma tensão tão grande, é uma angústia tão grande, é um quê de, ai meu Deus, isso aqui vai me matar, isso aqui vai me derrubar da torre, isso aqui vai mudar a rota da minha vida. E talvez e possivelmente vá mesmo, porque principalmente grandes acontecimentos em nossa trajetória, e que talvez não sejam os mais fáceis, são esses que fazem a gente de fato morrer para uma versão anterior, talvez tirar um pouco da nossa ingenuidade, talvez nos dar um pouco de esperança, talvez trazer justamente aquela reflexão que de outra forma ela não viria, né? Então, talvez, eu adoro também o talvez, ou talvez, tudo junto ou separado, porque são sempre possibilidades, mas se a gente encaminha o nosso pensamento, a nossa reflexão, o nosso sentimento para pensar que, não é nem dizer que tudo é aprendizado, né, porque isso pode ficar pesado também pra gente, mas tudo isso é vida. Eu vou insistir em falar e vou insistir em repetir, porque para mim, depois de um tempo, ficou parecendo muito, muito óbvio, como diria Nelson Rodrigues, o óbvio ululante. É aquilo que é muito, muito, mas é muito óbvio, que tudo isso é vida. Por que que a gente acha que vida é só um momento de alegria, ou só um momento de conquista, ou só um momento de prazer? Não é. A gente olha ao nosso redor, a gente olha para a nossa própria vida e vê que não, que a vida ela é complexidade, complexa, ela não é simplista, não é reducionista, ela tem muitas camadas, como a cebola. Lembrei de Shrek agora, quem gosta de Shrek aí? Amo esse desenho animado, Shrek. E traz muito dessa coisa mais real, mais verdadeira, né? Eu acho que por isso que eu gosto muito de Shrek, porque a Fiona, ao invés de ser a princesa que vai ficar esperando no castelo apenas, né, pelo seu príncipe encantado, ela também começa ali a pensar em estratégias para sair, para fugir, e ela vira também um ogro, né, uma ogra, mostrando a nossa complexidade, assim, essa dupla face, porque não é só aquela beleza, mas também a estranheza e talvez a feiura também, porque tá tudo junto aqui, convivendo na realidade da vida, que é isso, né? Que são muitas coisas juntas e misturadas. Então, até mesmo os momentos mais complicados a gente chama de vida, e justamente por chamar de vida, e justamente talvez por sofrer, por chorar, por machucar, né, por nos deixar assim angustiados, a gente possa dizer, estou vivendo. No momento que você estiver sofrendo, você está vivendo também. Então vivencie isso. Talvez não tentando entender se aquilo está querendo ensinar algo ou não, mas buscando viver o presente. E aí depois de passar, porque tudo passa, de fato, de alguma forma se modifica e passa, por mais desesperador que seja, ou por mais extraordinário que seja, e grandioso e alegre, passa. Mas ao invés de ficar pensando no futuro, essa tristeza vai passar, então lá na frente eu vou ser feliz. Aí quando você está alegre, essa alegria vai passar. Então a gente fica sempre no futuro? Não, vamos voltar aqui, né, para o presente, vamos viver a nossa vida e vamos parar de correr atrás do tempo, vamos viver o tempo.
Pega na mão do tempo, como se ele fosse seu amigo, como se ele fosse seu guia, como se ele fosse alguém que está ali e te ama e que quer te ensinar algo, porque é o que existe. É o tempo, é o agora. Vou pegar o poema aqui, porque eu acho que eu já estou, me desviando muito do assunto. Deixa eu ver aqui se eu tenho descompassos aqui. Não, então vou ter que pegar ali em cima. Pera aí. Cuidadinho, porque eu tenho aqui várias coisas de quebrar nesse armário. Ai, ai. Vamos lá. Não é Paradoxo do Excesso, é Piegas o nome do texto. É um texto que eu gosto de ler sempre quando eu vou aos saraus. E é porque é isso, né? Traz essa pieguice mesmo e que às vezes é importante, né? Sermos piegas. Há sempre a desculpa do tempo. Depois eu faço. Não era a hora certa. Vai passar. Ainda dá. Foi tarde demais. Tempo, ilusão permanente na sanha humana de acreditar que controla o imponderável. Tempo, amigo de alguns, inimigo de quase todos. Estou atrasado. Perdi a hora. O tempo passou. Tempo, desilusão da estrada, corte profundo na alma, que apenas deseja ser eterna. Ou, quem sabe, infinita. Há sempre a desculpa do tempo. O que farei hoje poderia ter feito ontem. Amanhã é um novo dia. E o poeta continua a cantar. O tempo não para. Será que o tempo não para? Ou a gente não para no tempo? Seres em movimento apenas almejam apreciar um pouco mais o tempo incólume, o tempo perene, o tempo que só conhece uma verdade. É sempre tempo de amar. E eu espero que você aproveite muito bem o seu tempo e, ao invés de ficar correndo atrás dele, junte-se a ele, junte-se ao tempo e ame. Ame o seu presente, ame a você mesmo e ame as pessoas que estão ao seu redor, a sua comunidade, para que juntos, nesse amor, nesse propósito de amor, de arte, poesia, a gente possa ir modificando, mesmo que de grãozinho em grãozinho de areia, mesmo que aos pouquinhos a gente possa modificando a nossa realidade para uma realidade mais bonita para todos. Eu não sei se foi interrompida a gravação por conta de uma ligação que apareceu aqui. Eu vou dar uma olhada antes da postagem. Espero que não tenha interrompido. Se interrompeu, tenha sido bem pequenininho, porque aqui apareceu, ó, a gravação foi interrompida. E vocês sabem que esse quadro é o quadro Espontânea Noi. Eu ligo a câmera do celular, sento aqui na minha cadeirinha e falo com vocês como se fosse um diálogo mesmo, assim, muito espontâneo, por isso o quadro chama-se Espontânea Noi. Então, se for interrompido, vai ficar assim mesmo, porque eu não vou fazer edição, mas aí vai fazer parte desse tempo, desse imprevisível, desse imprevisto, que é também um dos ingredientes da nossa vida, da nossa experiência humana, a imprevisibilidade e a impermanência. Então, bora que bora!